meus amores, tudo bem? Eu sou a Chay, aqui da aula da Chay. E o vídeo de hoje é o vídeo número 4 dos 21 dias para transformar a língua portuguesa na sua vida, tá? E o assunto de hoje, que é muito importante, muito pedido, muito errado também, por aí, pontuação. Hoje nós vamos trabalhar todas as pontuações, os empregos delas, tá? Tudo resumido, mas também bem explicadinho para que você entenda e consiga utilizar bem melhor aí a pontuação, caso você seja uma dessas pessoas que comete alguns deslizes e deixa muita coisa derrapar por aí. No vídeo sobre a comunicação no WhatsApp, eu já introduzi alguns errinhos aí de comunicação que são cometidos lá dentro do WhatsApp. Aqui eu vou falar da pontuação em geral, todas as pontuações. E no vídeo de amanhã também, que você pode achar ele aqui embaixo na descrição, só sobre a vírgula. Falo também sobre a vírgula nesse vídeo? Falo. Mas o de amanhã é a vírgula destroçada, linda, maravilhosa, para nunca mais errar. Não esquece de já colocar aqui a sua mãozinha, se inscrever nesse canal, deixar o seu like, porque é muito importante acompanhar todos os vídeos da série. Então vamos lá? Vamos para o primeiro sinal de pontuação, que é o ponto final, tá? O ponto final serve para quê, Chay? Quais são os seus empregos? Quais são os seus usos? Primeira coisa, o ponto final, ele serve para encerrar períodos. Ponto, tá? Ele encerra períodos. Na primeira utilização, ele vai encerrar frases explicativas. Eu posso dizer assim para vocês: lembro-me muito bem dele. Ponto final. Eu expliquei alguma coisa, eu deixei algo dito, afirmei. Lembro-me muito bem dele. Ponto final, tá? Eu cheguei e apenas falei algo para você. A segunda utilização dele é para separar períodos. Se eu falo assim, fica comigo, ponto, não vai embora, ponto. Eu separei, fica comigo, do não vai embora. Chay, deveria ser vírgula? Não, na verdade não deveria ser vírgula. Por quê? Porque eu disse, fica comigo, encerrei alguma coisa. Eu digo, não vai embora, encerrei outro. Eu tenho duas ações verbais, eu tenho duas movimentações. O melhor é que você encerre cada um desses períodos. Bom, no geral, as pessoas não erram muito a utilização do ponto final. Sabe quando que elas erram a utilização do ponto final? Quando esquecem de encerrar os períodos. Tem gente que fica dividindo tudo com vírgula. Mas não precisa, encerra os períodos. Afirma alguma coisa, coloca o ponto final e aí começa uma outra afirmação. Lembrando, sempre é afirmação. Eu sempre estou confirmando alguma coisa, tá bom? A segunda pontuação são os 2 pontos. Chay, quando utilizar os 2 pontos? É tão chique, é tão fino, é tão elegante, é tão bonito, mas eu não sei utilizar. Então, utilização número 1. Antes da fala de alguém, eu digo assim, a minha mãe disse, 2 pontos. Chegue cedo. Aí eu abro aspas, chegue cedo, fecho aspas, coloco um pontinho final. Então, o 2 pontos vem para abrir a fala de alguém quando eu estou usando, né, para mencionar o que outra pessoa disse. Então, primeira situação disso, dos 2 pontos, é para abrir a fala de alguém. A segunda utilização, antes de aposto, ou melhor, antes de explicação. Eu posso falar assim para vocês, meus amigos são poucos. 2 pontos, Aline e Carol, ponto final, tá? Eu entro, né, utilizo os 2 pontos para abrir uma explicação. Já a terceira pontuação que nós utilizamos é o reticências. Não é reticências, tá? É reticências. Bom, você deve lembrar que quando você foi alfabetizado, algumas vezes você colocava etc, reticências. Tá errado, tá? Isso é errado, isso é um erro. Eu não sei porque algumas pessoas aprenderam desse jeito, mas isso não existe. O papel do reticências, ele é para, primeiramente, tá? A primeira utilização, deixar algo vago. Eu digo assim, numa fala. Pois é. Reticências. Pois é. Eu deixo algo meio maldito, assim. Dito pouco, sabe? O dito pelo não dito. Eu não afirmei. Eu não confirmei. Eu não perguntei. Eu não explodi de alegria, tá? Eu não exclamei. Eu deixei no ar. Eu digo, pois é. Esse é a perfeita utilização do reticências. E o outro uso do reticências pode ser quando você não tem uma frase completa, mas quer citar parte dela. Então, você abre aspas, coloca a fala de alguém e
termina com reticências porque você não sabe, você sabe até uma parte. Você não sabe como terminou e aí você fecha aspas. Aquilo ali também pode indicar que faltou alguma coisa, não está tudo dito ali. Existe algo além daquilo, mas você não colocou, porque não quis, ou no caso, porque não sabia. E junto a esse uso, por fim, o reticências também pode suprimir algumas partes, tá? Eu começo uma fala, abro um parênteses, coloco reticências, fecho um parênteses e continuo, tá? Porque eu estou suprimindo algo que existia ali, mas eu não quis colocar. Porque eu não sabia ou porque eu não queria mesmo, porque às vezes é uma situação muito grande e você quer pegar só duas contextualizações de um mesmo texto, de uma mesma página, então nada te impede que você coloque o início e depois coloque o final e esse miolinho que você não colocou seja supressão, tá? Feita pelo reticências. Agora os parênteses. Primeiro uso e mais legal dos parênteses para você colocar uma data, né? Eu coloco o nome de alguém, quero dizer, por exemplo, que a pessoa é falecida, ou o ano que ela nasceu, alguma coisa assim. Aí eu coloco entre parênteses. Outro uso ainda desse parênteses, por exemplo, você está falando sobre um livro ou está citando alguma coisa de forma indireta e você também pode colocar entre parênteses só para fazer a referência, tá? E por último, você também utiliza o parênteses para isolar alguma coisa. É um termo que ele não faz parte daquele contexto, mas você quer fazer a referência, aí você pode só colocá-lo também entre parênteses e tudo bem. Agora o quinto é o ponto de exclamação, que particularmente eu adoro. Primeiramente, já o primeiro uso é exclamar alguma coisa, é você estar surpreendido com alguma coisa. Cheguei! Bota um ponto de exclamação. As interjeições nas classes de palavras, na maioria das vezes, acontecem cheias de pontos de exclamação. Por quê? Porque é essa surpresa, né? Agora, outro uso também legal do ponto de exclamação é para você falar com alguém no vocativo. Eu digo assim, Ana, vírgula, que bom você chegou, ponto de exclamação. Ou inverte, que bom você chegou, vírgula, Ana, e aí coloca o ponto de exclamação nesse vocativo. Isso é muito bom também de utilizar, tá? Eu, particularmente, adoro fazer essa inversão, porque primeiro que demonstra o quanto você sabe utilizar a vírgula e o aposto. Segundo, demonstra que você sabe utilizar a vírgula, o vocativo, falei aposto, a vírgula, o vocativo, e que você exclama perfeitamente junto com o vocativo. Ó, lindo, 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 lindo isso. E por fim, né, ainda do ponto de exclamação, sempre ligado com caráter emocional, tá? Por que a interjeição? Porque ela é de caráter emocional, né? A gente diz, meu Deus, tá? Então, a característica maior, assim, da exclamação é, de fato, demonstrar caráter emocional das coisas, né? Bom dia, ponto de exclamação. Meu Deus do céu, o que aconteceu? Aí você pergunta, mas se você fala assim só, meu Deus, aí você exclama, tá bom? Então, cuidado, porque algumas pessoas confundem aí a interrogação com a exclamação. Então, vamos já de interrogação para dar continuidade aí. A interrogação, gente, impreterivelmente, é sempre um uso só. Perguntar algo. Você vem? Ponto de exclamação. Pode ser depois do aposto? Pode ser depois do vocativo? Pode. Você vem, vírgula, Chayane? E aí eu coloco o ponto de interrogação. Não tem problema. Mas a interrogação, que fique bem clara, ela é só quando você quer questionar alguma coisa. Apenas, Chay, somente nesse uso? Somente nesse uso, única e exclusivamente para questionar. Agora, a mais amada, idolatrada, salve, salve, que é a nossa vírgula. Sim, Chay. Então, vamos aí a alguns macetes, algumas dicas e utilizações da vírgula. Lembrando que no vídeo de amanhã a vírgula é completa, mas eu vou pegar aqui para vocês o conceito de vírgula e os maiores erros, tá? Primeiramente, que a vírgula serve para dar pausas. Tem gente que fala assim, a vírgula é para respirar. Não, a vírgula é para dar pausas. Se eu linkar para vocês o erro número 1 da vírgula, tá? O que as pessoas mais erram, e é um dos mais simples, é o vocativo. A vírgula é muito errada pelas pessoas, em geral, na hora de fazer o vocativo. O que é o vocativo? Quando eu falo com alguém. Se eu digo assim, meu querido aluno, mete uma vírgula aí e fala com a pessoa. Então, esse é o erro número 1 da vírgula. O erro número 2, e muito utilizado também da vírgula, muito errado, é as listas. As pessoas mandam listas, falam sobre listas que eu digo assim,
várias coisas que elas fizeram ao longo do dia, várias coisas que elas compraram, várias coisas que elas querem, pedidos, enfim, e elas não separam isso por vírgula. Eu digo assim, nossa, cheguei cansada, vírgula, fui direto para o banho. Cheguei cansada, vírgula, fui direto para o banho. É uma lista de acontecimentos, né? Eu digo assim, é uma lista de coisas que eu fiz naquele dia. Eu posso separar sempre por vírgula, tá? O terceiro erro, que é complicado também, é separar o sujeito do objeto, né? Se eu digo assim, a Chayane é professora de português. Não é a Chayane, vírgula, é professora de português. Sujeito é quem faz a ação. Objeto é a ação e tudo que tá acontecendo sobre aquela ação. Vamos pensar assim, tá? Então, se eu estou falando da Chayane, eu nunca coloco vírgula. Eu sempre brinco assim. A vírgula, ela não é fofoqueira. Se eu estou falando de alguém, eu não preciso colocar vírgula entre quem eu estou falando e sobre o que eu estou falando daquela pessoa, tá? A quarta utilização da vírgula é o aposto. O que é um aposto, Chay? Que você já estava falando do aposto um pouquinho atrás aí. Apostos são explicações. Eu digo assim, a Chayane, vírgula, que é professora de português, vírgula, vem jantar aqui hoje. Eu poderia dizer só a Chayane vem jantar aqui hoje. Mas aí eu coloco um aposto, né? Faz um charminho. A Chayane, vírgula, que é professora de português, vírgula, vem jantar aqui hoje. Então, a utilização do aposto na vírgula é muita demonstração de conhecimento, que é dar uma explicação. Agora, no caminho da vírgula, o ponto e vírgula. Ponto e vírgula também, ele não é muito errado, as pessoas não erram muito porque elas não utilizam. E o que a gente não utiliza, a gente não erra. Assim como que o que a gente não estuda, a gente não tem dúvida. Primeira utilização do ponto e vírgula que você sempre vai encontrar é em leis, tá? Separar leis, separar artigos. Isso sempre é composto pelo ponto e vírgula. Outra coisa, listas na vertical, né? Por isso um checklist, assim, ele sempre também é separado por ponto e vírgula. E só o meu último item da lista é que eu vou colocar o ponto final para demonstrar que finalizou tudo. Tem muita gente que vai dizer assim para vocês, o ponto e vírgula, ele é maior do que uma pausa de vírgula, mas ele não é o fim ainda. Faz sentido, gente? Até faz um pouquinho de sentido em um casinho e uma situação. Mas, no geral, ele tem as suas regras próprias. Por exemplo, separar os artigos, separar as leis, separar essas listas verticais, como eu falei para vocês. E o ponto e vírgula ainda, ele vai ter mais uma ideia, que é suprimir uma ação verbal, né? Se eu digo assim, minha mãe tem 5 filhas e ama todas. Aí eu boto ponto e vírgula. É incondicional. O amor é incondicional. Eu já falei que ama. Então, ele dá uma afirmação, mas ele quer acrescentar alguma coisa suprimindo o verbo. Aí eu também posso utilizar o ponto e vírgula, tá? Então, ele se faz sentido naquela teoria que diz que ele é mais demorado, mais longo que uma vírgula, ele não é só uma pausa, e ele ainda não é o fim. Aí faz um sentido, porque ele vai, né? E faz uma pausinha ali só de supressão do verbo, a gente pode pensar assim. O 9 é o travessão, que eu adoro. Travessão, ele abre as falas, então todas as vezes que você vai colocar uma fala de alguém, você coloca um travessão e abre a fala da pessoa, muito utilizado em roteiros, em teatro, em livros que têm diálogos. Ou você pode utilizar o travessão também lá quando você faz o aposto, quando você faz uma explicação. Você pode não colocar o aposto entre vírgulas e você pode colocar o aposto entre travessões, que ele também vem fazendo a ideia de explicação. Então, as utilizações do travessão, ele é bem simples e bem fácil, duas utilizações ali para vocês, aí não causa muita dúvida, né? E também as pessoas não erram muito porque não usam muito. E por fim, as aspas. Quando que eu utilizo aspas, Chay? Quando a palavra não é minha, tá? Não é minha que ela fala, utilizo aspas para citação, utilizo aspas para colocar o nome de um livro em evidência, né? Eu estou falando de Harry Potter, abre aspas, Harry Potter, fecha aspas, tá? Ou quando eu quero ser irônico também, ele disse, talvez ele não disse, mas eu digo assim, ele disse, tá? Eu quero dizer que ali tem uma ironia, que aquilo não é correto, né? Que eu estou colocando palavras na boca de alguém ou estou interpretando daquele jeito. Aí eu uso as aspas, tá bom?
Espero que vocês tenham gostado das utilizações das pontuações e prestem atenção, porque no vídeo de amanhã, assim, ó, chuchuzinho, maravilhoso, delicinha, todas as regras da vírgula. Não deixei as regras da vírgula aqui, porque senão o vídeo ia ficar muito longo e é melhor a gente diluir, né? Fazer pontuação 1, pontuação 2, até pra gente absorver melhor tudo nesses 21 lindos, maravilhosos, deliciosos dias. Não esquece de se inscrever aqui no canal, deixar seu like, deixar algum comentário se você sentiu falta de alguma coisa, se você quer acrescentar alguma pauta nesses 21 dias, tá? Beijo!